só remove. Só queria deixar um adendo, já sabe, né, James? Claro, né, claro, aí justifica para o Igor tem sensibilidade para entender. Essa Claro, aula no caso do José, eu já sei, já falou. Oficialmente dando início aqui, isso que vai ficar gravado, então, os primeiros cumprimentos para quem vai assistir depois no YouTube, essa nossa aula em grupo, nosso grupão, nossa imersão em leitura dinâmica, que tem dia para acabar, mas não tem dia para terminar. Tem dia para iniciar, mas a última vez que a gente brincou de aula em grupo durou 29 semanas. Tivemos aí uma série de situações, né, devido à pandemia e outros fatores, mas estamos de volta. Então, esse é o primeiro aulão, né, oficialmente gravado, e tem o objetivo de trazer ferramentas de leitura dinâmica, memorização, aprendizagem acelerada, superaprendizagem, brainwave, coach, programação neurolinguística, neurociência, hipnose, ou seja, tudo que envolve conceitos para o desenvolvimento cognitivo e tem aplicação em provas, concursos, avaliações, apresentação oral, ou seja, inclui também um pouquinho de oratória, redação, então toda a movimentação cognitiva externa e interna. Tá? Eu gostaria de deixar aberto, alguém tem dúvida para que serve esse grupo, a finalidade, onde pretendemos chegar? E antes de abrir para as perguntas, é também uma reunião com o objetivo de tirar dúvidas, né? Então, qualquer coisa pode ser perguntada relacionada a esses temas que eu acabo de citar. No mais, cada aula tem início, meio e fim. Então, não existe, porque eu estou mais avançado ou estou mais atrasado. Cada aula tem um tema. Nós vamos abordar esse tema como se todos estivessem fazendo sua primeira aula, né? Também teremos o cuidado de estar sempre fazendo uma avaliação, onde você depois, numa tabela, vai organizando, né? Primeira aula, segunda aula, terceira aula, e, consequentemente, sua evolução, que a gente calcula em palavras por minuto, e compreensão automática. A compreensão, geralmente, são 10 questões, cada uma valendo 10 pontos, que depois são cifradas em proporções, quando não estão completamente certas, e representando através de um traço, quando a pessoa não se lembra, o famoso branco. Alguém teria aí alguma abordagem para fazer? Eu tenho uma dúvida sobre como funciona o grupo, né? Geralmente, 2 minutinhos antes, a gente manda o link. Hoje, em especial, o Igor enviou, né, com a finalidade de tentar fazer o registro dessa aula. Eu ainda estou fazendo a configuração do meu equipamento para que eu mesmo possa registrar e subir esse conteúdo sempre aqui nas quartas, às 21, ao final dela, claro, e nos sábados, que começam às 19. São 2 reuniões, sendo que elas têm mais ou menos o mesmo conteúdo. Alguém gostaria de levantar a mão e gerar um comentário, uma pergunta? Se não, olá, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tudo jóia? Boa noite a todos. Aproveitando, então, só deixa, eu queria entender a didática, a dinâmica do grupo, e só para a primeira vez que eu estou participando, né? Só para poder entender direitinho. A didática é assim, eu trago, né, geralmente 1, 2, às vezes 3 ferramentas desses temas que eu disse: leitura dinâmica, compreensão fotográfica, photoreading, superaprendizagem, mnemotécnica, né, mnemônica de forma geral, né, noções bibliográficas de diversos autores, brainwave, hipnose, coach, PNL, né, ciência do pensamento positivo e tudo que for relacionado a desenvolvimento pessoal. Então, dentro dessas 3 ferramentas, a gente treina num período de aproximadamente 1 hora, e no final, às vezes eu faço no início, né, como foi o caso na semana passada, e no final a gente tenta aí, se for conveniente, houver tempo, faz um teste, para poder ver, às vezes um teste de memória, às vezes um teste de leitura. Tá? E aí, com esses testes, você consegue mensurar. O importante dessa didática é a maiêutica,
Alguém sabe o que é maiêutica? O Igor acho que sabe, né? Aproveita e apresenta seu resumo, Igor. O Igor ele teve a capacidade de assistir quase todas as aulas na outra temporada, foram 29 semanas, só que nós tínhamos aula diariamente, né? E ele assistia não só essas aulas, às vezes aulas 5 da manhã, às vezes tinha mais de uma no dia. E eu sei que ele tinha esse capricho, né? E resultou num pequeno volume, que se trata apenas de um resumo dessas 29 semanas que nós tratamos. Eu até sempre dou risada, porque eu não imaginava que era esse volume. Se você quiser, tá? Você pode pedir, né, que ele disponibiliza por um valor módico esse conteúdo que é fantástico, tá? Então, eu achei assim que é todo o mérito dele e tive a oportunidade de ler vários desses resumos. É um grande conteúdo, tá? Eu falei com ele que até vira um livro, eu teria o prazer até de ser coautor do livro para a gente entregar no Amazon e outros sites de livros por aí, né? Submarino, etc. Igor, maiêutica, trocando em miúdos, você consegue definir? Está sem áudio, né? Acho que o áudio tá fechado. Show, show. O que é a maiêutica? É um conjunto de pergunta e resposta, e essas perguntas vão levar a outras perguntas, sucessivamente. Assim, brevemente então, se você conseguir achar, o Igor não já é coloquei, já não, coloquei. eu sei, eu já vi. Ele não é um GPT, né, da vida, mas às vezes melhor do que ele, né? Às vezes eu estou comentando alguma coisa e ele já coloca uma nota no vídeo, tá? Então deu muito certo essa dobradinha aí nas aulas da outra temporada. Pessoal, teve um personagem, eu acho que ele não vai conseguir achar, eu acredito. Teve um personagem que debatia com Sócrates, e Sócrates usava a maiêutica. Então ele é um dos principais a utilizar a maiêutica. Então ele tinha a habilidade de fazer perguntas, Vitor. Então, ao invés de ensinar, ele perguntava e permitia que o indivíduo chegasse às conclusões, Daniel. Então, nós usamos a maiêutica como didática. Muitas das perguntas eu retorno com outra pergunta, o que o Kiko e o Chaves não gostam, né? Então, se você assiste o Kiko e o Chaves, você sabe que ele se irrita quando alguém responde uma pergunta com outra pergunta, chamando-o de idiota, né? E idiota, na verdade, é uma palavra que também vem do grego e está nesse contexto lá da escola de Atenas, né? O idiota é aquele que se preocupava apenas com o próprio umbigo, politicamente incorreto, desprezava a situação dos menos favorecidos da prole. Então, o idiota é o famoso egoísta, insensível e isolado. Isso no conceito grego, né? Mas, voltando aqui para a maiêutica, né, seria ajudar que o indivíduo descubra por si próprio aquilo que se quer ensinar. E não apenas entregar as respostas mastigadas. E teve uma pessoa que eu acho que o Igor não encontrou, né? Quem foi que encontrou, né? Os sofistas. Quem foi que se aborreceu com Sócrates pelo excesso de perguntas que ele direcionava, né, quando era indagado por um ponto filosófico naqueles debates paripatéticos. Então, é um outro conceito, né? O que é paripatético? Alguém sabe o que é paripatético? Mas, indo direto ao ponto, né, já tem aí vários conceitos para um novo resumo, né, Igor? Já dá uma mini aulinha aí, conceitos de filosofias. Pessoal, é importante você entender de dedução, indução, silogismo, né, raciocínio lógico. Kant tem muito disso, né? E a gente gosta de brincar na prática com esses conceitos. E tem um outro, já que o Daniel fez uma abordagem muito interessante sobre didática, né? Quem era muito bom em didática era Paulo Freire, e é um outro conceito, Igor, importantíssimo, né? O que é a didática? É a arte de ensinar, né? Sim. Então, dentro da didática, existe uma outra que a gente utiliza, que é a heurística. E aí, como todo mundo aqui é muito lido, dado a leitura, sim ou não, pessoal? Vocês confirmam isso aí? Sim. Todo mundo aqui é dado a muita leitura? Então, não terão dificuldade de me responder o que é heurística. A heurística também, Daniel, é um dos modelos, além da PNL e do coach, que a gente utiliza nessas aulas em grupo.
Enquanto o Igor procura heurística, eu vou entrar no assunto propriamente dito. Olha aí, ó, tá vendo? É o princípio ao que se faz o indivíduo, né, ter os próprios insights. Sabe quando você, através de um questionamento, tomando um banho, né, ou deitado, ou às vezes, né, contemplando o mar, você consegue chegar a uma conclusão, às vezes, quando alguém lhe pergunta. É a base do coach, tá? Qual é a base do coach? É a pergunta de Anthony Robbins, no Desperte o Gigante Interior, né? A pergunta é mais importante que a resposta, ou que toda resposta, ou grande resposta, está inserida numa bela e importante grande pergunta. A pergunta é que faz você produzir os insights, que é a base da heurística, né? Mas a heurística vem a ser essa descoberta, tá? E a maiêutica é a maneira de você conduzir o indivíduo para essa descoberta. Na verdade, as duas têm uma boa relação e também utilizada nos processos populares e atuais do coach moderno, né? Tá? Então, vamos ao que interessa no que diz respeito à leitura dinâmica. Então, nós entendemos que a leitura dinâmica é fotográfica. Por que a leitura dinâmica é fotográfica? Quem me ajuda? Porque a leitura dinâmica é fotográfica. Eu só não vou responder essa para deixar o pessoal responder. Com certeza, o Raul levantou a mão. Por que, Raul, a leitura dinâmica é fotográfica? Já podemos removendo, Igor, pessoas que não estão na tela, ok? Na verdade, era uma pergunta questão minha. do Raul que está hospitalizado, ok, pessoal? Sim, Na verdade, é uma pergunta minha, tá? Porque eu li muito na internet também sobre leitura fotográfica, que era uma coisa que era diferente de leitura dinâmica. Tá? Eu vi alguns vídeos no YouTube, vi algumas coisas na internet, tem até um livro, eu esqueci o nome lá, de um cara que fez, eu posso até dar uma olhada. É o Paul Reed, né? Por coincidência, que não conscientemente, né? Ele tem lá a capa do Tiller, criador do método. Esse mesmo. Então, eu tenho as duas versões, né? Terceira e quarta aqui. Qualquer coincidência não é mero acaso, tá? Tá, eu queria saber, na verdade, eu não sei a diferença, mas eu vi que existe, eu vi algumas coisas que existem, algumas diferenças. Assim. Legal. Antes de abrir espaço para o Davi, a PNL, né, divide nossa percepção em 3 módulos: o visual, o auditivo e o cinestésico. E através da ressonância magnética, tomografia computadorizada, chegou-se à conclusão que quando se trata de informações, né, se trata de conteúdos de livros, aulas, ou seja, conteúdos que se utilizam em provas, concursos e avaliações, as imagens nos favorecem. Então, a leitura dinâmica, né, ela tenta remover, né, o excesso da vocalização, que é quando eu resmungo, e o excesso da subvocalização, que é quando eu repito na mente, otimizando a percepção, né, do signo, né, que está ali representando um significado, que é a palavra propriamente dita, que uma vez encadeado com preposições, conjunções, verbos de ligação e outros, né, conjunções, pontuações, nos permite ter a sintaxe. Então, a leitura fotográfica, ela é a leitura visual propriamente dita. Você quer uma parte, Davi? Assim, a leitura fotográfica, na verdade, eu só ouvi o termo em alguns livros que eu leio, mas eu nunca pesquisei sobre ela. Porém, a minha forma de leitura, ela é meio que fotográfica. É isso que eu usei no último texto, a alimentação. Por exemplo, eu não soletro a palavra, eu não olho para sílabas, eu só olho para o texto por inteiro, pelo parágrafo, e vou lá de acordo com o que tem na minha cabeça sobre as palavras. Então, entendendo, Davi, que soletrar não é uma decisão, tá? Silabar, balbuciar, ter a voz mental, lendo como se fosse um auxiliar na hora que estamos visualizando o texto nas páginas, não é uma decisão, fazer ou não, tá? É um vício que foi adquirido na alfabetização. Pronto, eu não faço isso.
Isso, então, observe que bom que você não faz, porque Eu não apenas os leio, japoneses, né, conseguem eu não ler chineses e balbucio, coreanos. eu não balbucio e eu não repito a palavra na mente. Eu só absorvo aquela informação lá, entendeu? Então, sinta-se um privilegiado, porque primeiro você aprendeu A, E, I, O, U, Mas né, B, foi, C, D, F, G, depois mas, Bá, Bebi, Bobu, Má, Memi, Momu, e aí foi formando as palavrinhas através das sílabas. Tanto que quando você vê uma criança lendo, ela vai montando, dizendo a mamãe fez a às vezes ela até repete comida, isso. porque ela é Quais sílaba são por os 3 sílaba. módulos? Você poderia repetir aí, porque eu perdi aqui? Visual, auditivo e sinestésico. O sinestésico é aquele aluno que se mata de estudar e não consegue tirar a média. O auditivo é aquele aluno que fica sempre no meio do caminho, ele sempre está lá entre os 7 e 8, sempre passa, mas não está entre os classificados. Os que utilizam a memória visual são aqueles que estudam pouco e, por incrível que pareça, estão na margem de corte e assumem as vagas do concurso. Então, eu sou psicólogo, né? Sou formado em psicologia Coisa e boa. o Seja bem-vindo. pessoal tinha muita dificuldade no momento da prova, principalmente em algumas disciplinas como farmacologia, psicanálise, fenomenologia. Aí eu estudava muito pouco e sempre, porque eu também sou empresário e eu não tinha muito tempo, então eu sempre estudava muito pouco e tirava as notas, não máxima, mas 7, 8, sem estudar muito, porque minha Então, eu leitura é muito diria que rápida, você será um dos nossos melhores alunos, se Deus ok? Então, quiser. você já entrou com algumas vantagens adicionais. Pessoal, então, avançando aqui, a leitura dinâmica, ela se preocupa em fotografar, e o exercício básico da leitura dinâmica seria justamente a percepção de elementos do texto. Quais seriam esses elementos? Palavras, monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas, números, depois, claro, né, as outras 10 ou 9, 8 classes gramaticais. Então, envolve adjetivo, envolve verbo, envolve conjunções, preposições, e por aí vai. E o primeiro exercício básico da leitura dinâmica e tradicional é esse aqui. Então, ele parece bem infantil, não é verdade? Observe, né? Nós temos aqui apenas monossílabas. Parece um exercício para criança, e na verdade não é. Na verdade, esse exercício aqui, pessoal, ele te permite, ó, ele te permite ver a palavra inteira. Então, ligando o metrônomo, quem ainda não chegou nessa parte aqui nas nossas aulas, você vai entender que nós podemos ritmar a leitura fotográfica. Então, usando essa apostila ou o meu aplicativo, que está lá no Play Store, quem faz a mentoria individual ganha de presente. Se você ainda não tem, me peça, que eu lhe mando o vale presente. Então, fazendo aqui, ó, tag, todo mundo consegue ouvir aí, ó, dá para ouvir, Igor? Ouvindo aqui, ó, tag, cada toque uma linha. James, está bem baixo. Eu vou colocar aqui. No final. Oi, tá baixo? Está um pouco baixo. Qual o número aí? 60? É no 40. Bem iniciante mesmo. Melhorou, Igor? Vê agora. Todo mundo ouve? É porque o seu está um pouco baixinho. Ficou melhor, pessoal? Tudo bem. Tem de ser remunerado, né, Igor, por essa função sua aí. É tranquilo. Ele faz isso, pessoal, de livre e espontânea iniciativa, tá? Ele não ganha nada para isso, mas eu tenho certeza que se você comprar com ele algumas aulas adicionais, também será de grande proveito, ele já ensina, e ele tem alguns materiais, né? Esse foi só um deles. Ele tem também um material, né, com muitas páginas. Cadê o outro material, Igor? Esse aqui, ó. A gente está lançando agora o de memória, a gente está terminando. Olha aí, ó, algoritmo da leitura, é um material dele, pessoal. Acho que vale muito a pena ter, viu? Vale a pena, hein? Vale a pena. Ó, então, entendendo aqui o básico do básico do básico, tá, seu Gilson? Seu Gilson também já é quase um mestre aqui no negócio da leitura dinâmica. Ele já está lá na sua 8ª semana, né?
Gilson tá fera. Então, esse aqui eu estava dizendo, seu Gilson, que parece um exercício muito infantil. Ficar lendo com uma batida monossílabas. Então, aproveitar que o senhor está em tela, seu Gilson, pode desligar o metrônomo. Qual é o objetivo de ritmar leituras de monossílabas? Na verdade, é só pegar prática, né? De criar o hábito. Começar a aprender os primeiros degraus, mas, em especial, seu Gilson, quando eu leio monossílabas com metrônomo, eu estou lendo português como se fosse japonês. E por que, seu Agnildo, eu estou lendo português como se fosse japonês? Será que o seu Agnildo já desenvolve essa, senhor? Mas eu tenho algo para falar acerca dessa leitura ritmada com o metrônomo. Você está conseguindo me ouvir, não está? Sim, quando o senhor aproxima o microfone, fica melhor. A questão é a seguinte: eu começo a fazer esse exercício daí, que você acabou de mostrar, são 10 textos, 10 palavras, né, vamos dizer assim. E aí, então, o que acontece? Eu estou usando a velocidade 30, mas às vezes meus olhos, ele fica um pouco adiantado desses 30, eu botei em 40... aí, quando o senhor se abusa da velocidade do carro, você só pisa na tábua, não é assim? Isso. Então, pé na tábua, vai lá na roleta e aumenta, acelera. Se já ficou baixo, monótono, é só acelerar. Então, esse exercício, Davi, você que levantou a mão também, ele feito com uma velocidade de 30, 35, vai sendo facilitado, daí a pouco você está fazendo ele a 40, 45, 50. Nós temos os 5 livros, né? Esse aqui é o básico. Então, tem também os materiais do Igor, vou estar sempre comentando esses materiais aqui. Tá? Então, adquirindo esses 5 livros, né, você teve a oportunidade de entrar na mentoria individual. Então, a mentoria foi de graça, você ainda consegue, quem for assistir isso no YouTube depois, se você me procurar nas descrições abaixo aqui, você vai conseguir também participar. Para a mentoria individual, pouquíssimas vagas, né? Quem está lá sabe, né? No entanto, os que entrarão depois farão essa aula conosco em grupo, adquirindo por um valor simbólico os materiais e tendo os aulões de graça. Tá? Alguma pergunta sobre monossílabas, que nós vamos falar sobre dissílabas? Essa velocidade aí é o quê? Metrônomo, né? O metrônomo deve ser configurado em 1/1, né? Ou seja, quando você baixa, esse é o Pro Metrônomo, você pode utilizar outros, eu gosto muito desse. Você altera aqui, ele aparece em 4/4, altera para 1/1, e você pode começar entre 35 e 40 toques, ele tem aqui essa roleta, né? Ó, ela aumenta quando você gira para um lado, e ela diminui, aumenta e diminui conforme você vai girando aqui, certo? Ok, olha aqui, ela aumentando, ó. E aqui é o botão do play, liga e desliga. Tá? Então, David, aqui o toque é conforme eu aguento, né? É conforme o meu condicionamento e conforme a minha habilidade inicial. Tá? Então, a ideia é ler português como se fosse japonês. Aqui, temos dissílabas. Então, quem está em casa, claro, ou nos assistindo e não tem o material, quem está aqui, todos têm, claro, né? Senão não estariam. Mas quem ainda não tem o material pode, por si próprio, criar, né? A folha inteira com dissílabas, e eu costumo brincar, inicialmente, lendo da direita para a esquerda. Então, você liga o teu metrônomo, uma velocidade confortável, claro. Sugiro 40, mas pode ser 60, tem gente que já começa nos 55. Aí, cada toque, religiosamente falando assim, né? Fidedigamente, seguindo o toque, ó. O I também está ligando lá. Você vem até o final, começa de novo. Tá. Qual o motivo? Quem me responde essa? É claro que quem está mais tarimbado vai ter mais facilidade, às vezes já teve essa aula, melhor ainda. Por que lemos? Vou tentar sabatinar o seu Gilson aqui, eu gosto muito do seu Gilson.
Seu Gilson, o porquê de se ler de trás para frente? Por que eu vou treinar a ler português como se fosse árabe, aramaico ou judaico? Isso incentiva a uma espécie de leitura fotográfica, né? O cérebro corrige. Incentiva a leitura fotográfica. Porque quando eu leio de trás para frente, a palavra amor, A-M-O-R, de trás para frente, R-O-M-A, né? Roma. Por que quando eu bato o olho daqui para cá, eu continuo lendo amor e não Roma? Porque na palavra onda, eu não leio naon. Por que o meu cérebro continua vendo, né? Onda, caça, arte, vida, que é o que está aqui nessa linha. Ao invés de ler a sílaba invertida ou ler as letras invertidas. Então, o senhor Júlio deu uma pista, mas é possível explicar melhor. Quer falar, Igor? Ó, na época que a gente treinou, que eu lembro, esquerda para direita, a gente vê quase que sílaba por sílaba. Mas quando a gente vê de cá para cá, é uma leitura mais global. Acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo, a gente consegue então é como se deve ser uma pista para o meu inconsciente de que é possível ver o todo. Né? Então, o senhor Gilson falou, né? Eu vou meio fotografar e não ver sílabas. E aí, é claro, qual é o desafio? Eu fui tapeando o meu inconsciente, vamos dizer assim, né? Numa negociação induzida. Eu comecei lendo monossílabas, então o cérebro só tem uma opção, que é ler palavra por palavra. Consequentemente, quando eu passo para dissílaba e leio de trás para frente, o cérebro centraliza, por ser apenas 2 sílabas, ele, mais uma vez, vai tentar ler a palavra como se fosse um ideograma japonês. Como se fosse chinês, como se fosse coreano, então como se fosse mandarim, tá? Então, esse é um dos truques, é o primeiro, mais básico e talvez o mais importante. Ler com o metrônomo, ritmar a leitura, não é? E começar a trabalhar os movimentos. Isso dá para fazer isso com palavras, é claro que eu não vou fazer isso com um livro, tá? E passar a identificar a palavra inteira. A próxima, consequentemente, né, você poderia elaborar, ou usando o nosso material, tem a mesma coisa no seu aplicativo, seriam as trissílabas. Então, lendo trissílabas, o cérebro ele vai começar a entrar, né, em colapso. Porque ele já vai começar a discutir dentro de um mecanismo, né, inconsciente orgânico, né? Ele vai começar a debater um paradigma que acaba de se tornar um paradoxo. Ou seja, eu preciso, né, já que estou fotografando, silabar as palavras, e se fotografo, continuo mantendo a voz ou a repetição mental, e ele vai entender que é possível visualizar, apreender e até reter os elementos, economizando uma grande quantidade de energia. Tá? E como o cérebro é uma máquina que economiza energia por excelência, tá? É o paradigma, né? Eu já vi que ele colocou lá. Paradigma e paradoxo são 2 conceitos importantes, né? Às vezes a gente fala assim e a pessoa só deixa passar atropelando, né? O paradigma é a crença do correto, né? Do que eu executo e acredito ser axioma dogmaticamente correto. Então, o que seria o axioma? Aí, pior que complica mais, eu acabei explicando e complicando, né? O paradigma é o que eu acredito e levo como verdade. Então, quando essa verdade ela é inquestionável, ela é dogmática, ela pode ser para a humanidade, para uma região, para uma cultura ou para mim mesmo. Então, a crença em Deus, para mim, é um dogma, né? Então, não acredito que haja algum argumento de filósofos ou cientistas que me convença, né, que Deus não existe. Então, para mim, é dogma, né? Como para a grande maioria de todas as religiões aí, acho que com exceção de uma ou outra, que vai acreditar num Deus diferente do nosso, né? Já o axioma é uma verdade relativa, ela é uma verdade até que se prove o contrário. Então, por exemplo, né, acreditava-se que se comer muito ovo, o senhor Gilson que gosta muito de nutrição, Sim. há alguns anos atrás, se nós comêssemos muitos ovos, estaríamos aumentando o colesterol.
Então, eu diminuía o consumo de ovo ou retirava a gema. Que é um grande Não é? desperdício. E era um axioma, e aí descobriu-se que não, que o ovo é um dos alimentos mais completos do planeta, e quanto mais ovo, melhor, não é? Sim. Inclusive a gema, que tem uma grande reserva de nutrientes, inclusive, né, um que faz bem para os nossos olhos, para quem pratica a leitura dinâmica. Né? Qual é a substância que tem no ovo que faz bem para a nossa visão? Então, quem for bom em Google... Luteína. Luteína. Ó, Erivaldo ali, todo assistindo a professora Tatiana. Você assiste a professora Tatiana? A Tatiana Gebrel? Ela é uma especialista, né, em olho. Eu já assisti alguns vídeos dela. Eu sou obrigado a assisti-la, né, pela qualidade que ela tem, mesmo falando mal da leitura dinâmica. Ela diz que o olho não foi criado para ler dinamicamente, mas os músculos também não foram criados para ficar do jeito que ficou, né, o Sylvester Stallone, eu acho, no Schwarzenegger, e o cara conseguiu ficar e se deu muito bem por conta disso, né? Então, não precisamos que aconteça uma mutação genética para nos adaptarmos e termos grandes resultados, né, transcendendo a nossa geração e a nossa própria epigênese. Então... Mas tem algumas coisas que pode mudar um pouco aí, que nem o limite, por exemplo, do Arnold Schwarzenegger, é um que ele passou a vida toda treinando, ele treina até hoje, ele já tem uma certa idade. Naquela época, imagina, ele comia 6 quilos de carne vermelha, porque não tinha a proteína hidrolisada que a gente tem hoje, né? Já a grande maioria dos atletas de ponta, assim, querendo ser superior a ele até, com 40 anos já estão falecendo com câncer disso ou com outros problemas pelo exagero. Falou em nutrição, entrou na sua área, né, seu Gilson? Eu gosto muito. Então, pessoal, vamos adiantar, né? Então, se eu ler trissílabas e polissílabas, eu tenho um exercício aqui de número 10 neste caderno. Lembrando que quem está nos assistindo pelo YouTube venha fazer parte dessa família. Cabe milhões de pessoas aqui. E eu apelo aqui para o grupo, deixei mensagens, né? Sejam meus sócios, pessoal. Compartilhem no status, no story das redes sociais e ajude, né, a levar a leitura dinâmica, né? Ler, conversar com os sábios. Eu gosto de citar Monteiro Lobato, né? Como é que falava Monteiro Lobato? Sociedade depende de homens, mulheres, o todos, etc. e tal, e de livros, né? Hoje você não pode falar só homem, né? Então... no caso, o Monteiro Lobato teria que fazer um anexo na sua frase imortal. Então, observe aqui na palavras 10, né, que são palavrões. Então, eu posso ler da esquerda para a direita, né, uma folha cheia, eu posso ler da direita para a esquerda, e assim por diante. Tá? Então, esse é o exercício mais básico. Ele envolve ritmização, porque eu coloco o metrônomo, que geralmente é um equipamento usado para estudantes de música. Envolve a compreensão automática de signos, né, porque são palavras independentes, não é um texto que a gente está lendo. Envolve, né, a percepção global, ou seja, a percepção de todas as letras como se fosse um conteúdo único, semelhante a um ideograma. E também, né, envolve a diminuição da voz mental, visto que à medida que aumenta a velocidade da nossa voz, ela não ultrapassa as 120, 180 palavras por minuto. E na leitura dinâmica, a gente lê com facilidade, acima de 1.000, 3.000, 5.000. O leitor mais rápido do mundo, que se tem notícia, é o Haldberg, é um americano que lê em torno de 12.000 palavras. Eu me titulo, né, até pelas entrevistas, participações, programas e até envio de proposta ao Guinness como o leitor mais rápido do mundo na língua portuguesa, para deixar claro, né? Eu desconheço alguém que leia em português. Eu já faço o desafio há muitos anos, já está na hora de aparecer alguns Igor. Até então, viu, James? Até então. Até então. Isso. Então, E eu considero, assim, que a minha vantagem não é a velocidade, mas é a capacidade da precisão em conseguir depois explicar o conteúdo lido. Então, essa é a vantagem, não ipsilíteres, mas ser capaz de trazer o espírito da letra, que é muito mais importante, inclusive,
que datas, lugares, pessoas ou detalhes específicos, o que eu também não desmereço, são importantes também. Pessoal, até aqui, perguntas importantes. Esse é um grupo para tirar dúvidas, esclarecimentos e notas, anexos. James, você me deixou agora um pouco, digamos assim, você me disse que, a princípio, que eu teria que fazer a leitura da esquerda para a direita. Agora você está falando da direita para a esquerda. Você me deu 10 minutos para fazer da esquerda para a direita, e agora eu vou dividir esse tempo em 2 de 5, como é que eu faço? É porque existem primeiro as primeiras coisas, né? E depois as segundas e terceiras coisas, né? Então, nem sempre eu já recomendo que o aluno faça esquerda-direita, direita-esquerda, né? E tem outros, tem zigue-zague, tem de baixo para cima, tem de cabeça para baixo, tem saltando colunas. É só o princípio do fim, tá, David? Então, é claro que às vezes eu peço apenas para fazer o básico, esquerda-direita, folha 1, esquerda-direita, folha 2, esquerda-direita, para não travar o sistema. Você já tentou colocar um programa no computador acima da memória RAM? Não sei nem como faço isso. Não vai nem para frente nem para trás. Trava a máquina. Então, se a gente empurrar coisa no HD da pessoa sem o desenvolvimento da memória RAM, sem colocar lá um SSD, Erivaldo, a gente corre o risco de travar a máquina do camarada, né? E aí vai destravar só um psiquiatra, um neurocientista, neurologista. Processo de coach, né? Processo de coach. Um processo de coach de algumas semanas, aí dá problema, né? Certo. Tá. Eu faço como, comentários e perguntas? Eu faço como, então? Eu continuo da esquerda para a direita. Continua, Sognildo, para não travar o sistema. Aí, quando o senhor considerar fácil, e eu digo, né, parafraseando também um outro filósofo, né, o fácil, o óbvio, só é óbvio para a mente preparada. Tá? Quem disse isso foi Anaxágoras. Ele diz que o óbvio choca o óbvio, porque ninguém segue o óbvio. Então, a obviedade desse exercício, Agnildo, é que primeiro eu leio da esquerda para a direita, para que eu consiga me acostumar com o metrônomo, né, e com o primeiro movimento. Aí depois eu vou diversificando. Direita, esquerda, zigue-zague, de baixo para cima, de ponta cabeça, saltando as colunas, leitura cruzada, e vários outros movimentos. São mais de 12 movimentos, seu Agnildo. Então, é melhor ficar assim, entendeu? É mais ou menos como a famosa música do Creu. Tá? Ele vai até a velocidade 6, não é, seu Agnildo? Na leitura dinâmica tem 12 movimentos, ok? Compreendo. Ok. Então é mais do que o Creu. O Creu só vai até o 6. Muito bem. Comentários, perguntas, pessoal. Então, nós somos ecléticos, tá? A gente vai da dança da garrafa até Kant, ok? Pode falar, David. David levantou a mão, não sei se... Esse conteúdo também, ele é contido naqueles livros que você nos manda assim que a gente adquire o seu pacote aqui dos alunos, né? Não com essa especificidade. Porque esse é o resumo. Eu fiquei de adquirir as aulas hoje, só que eu tive um problema na minha conta que eu não consegui mais transferir nenhum valor. Rapaz, mas ainda tem uma mentoria de valor simbólico. Não, mas aí se eu transferir amanhã cedo, não tem como. Por ajudar pessoas cobrando esse valor, tá? Então, mas eu não acredito falta me agredir fisicamente por causa disso. Mas eu não acredito que você não tem como eu transferir amanhã de manhã e dar certo. Antiético cobrar esse valor, tá? Inclusive, quem está assistindo pelo YouTube, me procura aí no 61993472125. Vai estar aqui nas descrições, porque o valor que a gente cobra é uma taxa única, não é mensalidade. O cara assiste isso aqui enquanto eu existir, né? E provavelmente depois que eu venha a falecer, outros continuarão, né? E é um legado que a gente está tentando organizar. É o caso de Igor aí, que é bem novinho, né? O Igor, ele já é, né? Ele já é. Fora o Igor, né? Outros virão, né? Bem mais jovens. O Igor, ele tem essa cara assim, mas ele tem 69 anos.
É porque ele tem 5 plásticos. Porque então, ele é ele um estava vampiro. congelado na criogenia lá do Elon Musk. Ele é um vampiro. Vamos tipo isso, mais ou menos isso na cultura da Transilvânia. Ok, pessoal, voltando ao nosso conteúdo, abordagens técnicas aqui, ainda temos... Quer falar, Raul? Então, eu dei uma olhada naquele livro que o Igor mostrou, o Photo Reading, estava até vendo aqui no computador. Só que eu achei ele um pouco diferente da leitura dinâmica, assim. Pelo que eu li, os primeiros... Vamos abordar isso aí. Muito sábio, só colocar, tá? A fotoleitura é uma escola que se utiliza da sugestiologia, tá? Sugestiologia você vai encontrar em George Lozanov, você vai encontrar também traços da sugestiologia em Piaget, tá? Então, ele se volta muito também na auto-hipnose e nos resgates inconscientes da informação. Então, é um método totalmente diferente. Nós chamamos aqui de fotoleitura a leitura não silábica, global e integral de elementos, podendo, inclusive, se tornar, através da ampliação do campo visual e da leitura em bloco, uma leitura expandida na horizontal e na vertical. Então, a gente entende diferente da escola da photoreading, tá? Agora, se a gente for puxar, tem a leitura dinâmica, tem a leitura, a fast read, né, que é a leitura rápida. O Igor até já, muito rapidamente, já trouxe lá os itens, né, não nos deixando aí entrar em equívoco, do búlgaro George Lozanov, né, que, dentre outras coisas, desenvolveu o Brainwave. Tá? Então, são escolas diferentes, certo, Raul? Então, para nós, a fotoleitura é um conceito, não vou dizer adaptado, porque nós já falávamos disso antes, né, dessa escola, antes desse livro. Nós falamos disso há mais de 35 anos. Sim. O que eu vi que Sim, é bem diferente. É bem diferente, que eles passavam o livro inteiro e aí eles iam captando meio que... Essa passada de livro inteiro é uma ferramenta que nós chamamos de pré-leitura. Tá? A pré-leitura é a sua visualização de capa, contracapa, orelha, prefácio, introdução e conclusão, permitindo que você tenha uma ideia, né, sumária, né, dos capítulos, da estrutura, das divisões do livro, da estrutura e do esqueleto do material, para que você tenha uma organização mental e consiga até criar um mapa mental, que é uma técnica do Tony Buzan. É legal deixar também, José Raul, que eu também estudei esse livro também, e é um livro assim que não é como a leitura dinâmica, que é uma metodologia que se aplica, semana que vem você já vê resultado. Ela não, é um processo. Então, 2 meses, 3 meses, 4 meses... Você tem que se tornar quase um ninja indiano. Quase aí mesmo. Você tem que quase dormir em prego para conseguir fazer, tá? Se você conseguir dormir em prego, levitar, enxergar por trás da parede, fazer telepatia, você se adaptará muito bem à fotoleitura. Sem criticar, mas para um bom entendedor, né, meia palavra basta. Não, claro, eu vi coisas surreais, tipo, 690 mil palavras por minuto. Poderia até ter conhecido a fotoleitura, tá? Mas aí já envolve o sexto sentido, do qual eu não mais me envolvo por enquanto. Sim. Tá? Mais alguma abordagem, pessoal? Eu acho que a aula hoje ficou muito assim, né? O Daniel, com muita tranquilidade, fez uma abordagem interessante, né? Que é sobre a didática dessas aulas, e a gente definiu aqui como importante início, meio e fim, usando maiêutica e heurística. Falamos sobre o módulo básico, né, que é o treinamento de percepção de palavras. Falamos sobre ritmização, que é uma outra ferramenta, é quando a gente utiliza um metrônomo. Tocamos no assunto a respeito de voz mental e a não utilidade, né, para a leitura dinâmica, visto que até surdo aprende a ler e pode ler dinamicamente. E essas seriam, assim, as ideias principais que rodaram aqui, além dos outros, né, inclusive algumas brincadeiras, que faz parte também da nossa didática. Então, eu vou deixar aqui para as últimas perguntas, se elas existirem.
Legal, legal. James, tu falou no início aí das aulas. Quanto que tá suas aulas hoje, James? Só para mim. Tá, eu nem posso falar de valor, porque isso não é valor, é presente. Eu também acho. Pelo que eu vi, eu também acho. Então, assim, quando a gente oferece, né, uma mentoria, que é algo que a gente cobra nos congressos, eu tenho mais de 900 vídeos no YouTube, né, uma adesão por tempo indeterminado de participação, né, ela em grupo custa amanhã, né, hoje até às 22 tem um outro preço, tem uma promoção, né? Então, ela R$ 195, e já nos links americanos, nós estamos nos Estados Unidos divulgando, e em imersão, estamos cobrando $150. Então, a mentoria individual, $150. A adesão ao grupo hoje, R$ 195. Mas até às 22 horas, nós lançamos aí uma promoção relâmpago, onde você conseguia adquirindo o material por um valor simbólico de R$ 100, você ainda estava dentro do projeto. Show. Então, provavelmente, é claro, ninguém vai conseguir ver esse vídeo hoje e ainda conseguir adquirir essa promoção. Mas, para os que vão assistir, esses seriam os valores. James, deixa eu te fazer um convite já, sendo até um pouco ousado, se me permitir. Sua mentoria está R$ 195, 195, R$200, vamos falar, simbólica, que nem você falou. O que você acha da gente deixar esse valor até amanhã? A minha mentoria também é um pouquinho, é um valor um pouco mais baixo que o seu. A sua mentoria hoje sai por 2.297. Isso, esse é o valor normal. James, quem adicionar com você até amanhã, vamos falar que até que horário você acha que consegue segurar o máximo? Até às 22, né, que é o horário que a gente entra no mundo dos sonhos, né? Show. Qual é o nome? Como é o nome, pessoal, do mundo dos sonhos? Isso é mitologia grega, né? Tem um personagem do Matrix que tinha o nome do mundo dos sonhos. Qual era, seu Gilson? Peraí, esqueci agora. Então a gente deixa assim, toda pergunta a gente responde, né? Mas vamos lá, ele tem uma proposta interessantíssima que eu acho legal ouvir. James, quem adicionar com você até amanhã, 10 horas, vai sair 10 aulas de 30 minutos de reforço. Eu vou pegar com você todo o conteúdo que você está passando para eles e vou estar fazendo uma aula de reforço com eles. Muito Serão válido. 10 encontros também de 30 minutos por R$147 todo sábado. Mas isso, James, infelizmente eu não consigo. Isso abaixo é marketing, de 7 pessoas. Viu? Esse negócio 147 é marketing, viu, Igor? É marketing? Você acha? Vendo o livro de copyright, viu? É copyright, não é copyright, não. Ó, todo mundo vai na loja de 99 e sai contente. Exatamente. Tá vendo aí? Ó, quem adquirir com você até amanhã, se quiser, pode adquirir comigo também por 147 mais 10 aulas. James, mas infelizmente eu acredito que assim como você, se você fosse começar uma nova academia, existe um quórum. Esse quórum, infelizmente, tem que ser até 7 pessoas. Então, vou colocar uma lista lá. Horário, sem dúvida. Isso. Vou colocar uma lista lá no grupo. Fanático da leitura dinâmica, sabe? Eu sou das 5 da manhã até as 21. Então, claro, ele tem a rotina dele pessoal. Eu acho justo isso, Igor. E, assim, pode ter certeza que eu estarei encaminhando essas pessoas amanhã para você também, tá? Maravilha. Tamo junto. Pessoal, nós temos 200 pessoas inscritas, né? Cabe pouca gente para poder fechar o grupo, né? Hoje entraram 5 pessoas novas e eu estarei à disposição dos interessados amanhã ainda. Vamos segurar então para amanhã. Eu não combinei nada disso com o Igor, tá? O Igor, como eu disse, ele faz os resumos porque ele acha legal, e aí virou aquele maçudão que também vai estar disponível. Sugiro que você tire a foto de algumas páginas, coloque lá para a gente, para o pessoal quiser comprar com você, tá, Igor? Claro, eu também não estou tendo participação nenhuma dessas vendas aí que ele vai fazer do material, é esforço dele, né? Ele que organizou, acho validíssimo isso aí, você ter esse material. Além disso, também ele vai proporcionar aulas de reforço, tá? Eu não estou ganhando nada com isso, muito pelo contrário, qualquer pessoa que atingir o nível do Igor, né, sinta-se convidado a fazer parte, né, ensinar e todo o meu apoio no que for necessário, e daqui sairão, tenho certeza, muitos professores como já saíram, né, o Eliseu Moreira, né, enfim, o Vitor Ribeiro, o Felipe Lima, dentre vários outros, e o Igor não menor, tá? Diria que ele está o mais atualizado, inclusive, de todos esses aí,
né? Porque ele ainda caminha com a gente. Tá bom, pessoal? Então, a gente fecha, nossa proposta é um aulão aí de 50 minutos, toda quarta-feira, né? Quem sabe a gente possa fazer, né, alguns em tempo real, transmitindo ao vivo pelo Instagram, Facebook, YouTube. É só uma questão de configuração aí, de aplicativo. E, no mais, pessoal, a próxima é sábado, ok? Então, nunca é igual, o tema é semelhante, né, para não fugir. Então, no sábado, vamos falar ainda sobre percepção integral, vou tentar trazer outros exemplos, ritmização, falando mais sobre metrônomo, né, e, enfim, todo o que está relacionado a isso, né, pelo ganho de velocidade, percepção integral e subvocalização. Então, esse é o tema ainda do nosso próximo encontro. A aula do sábado não é igual, no caso. O tema é o mesmo, mas eu não dou conta de falar igual, porque as pessoas são vivas, elas fazem perguntas e a gente acaba criando redes paralelas, né? Mas para quem está entrando agora, tudo vai parecer muito novo, tá? Então, a gente dava mais de 10 aulas, né, Igor, na outra temporada, e a gente não conseguia, em 10 aulas sobre o mesmo tema, a semana inteira, a gente não conseguia repetir nenhuma. 10 aulas, às vezes, dava 2, 3 dias, né? Porque tinha aula 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Né? Era muita coisa, era muito aulão. Muito aulão. Então, são milhares de horas acumuladas, tá? Então, leitura dinâmica é aqui, viu, pessoal? Então, assim, eu me despeço de todos, tá? De repente, culinária, taekwondo,